Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula sobre linguística gerativa. Hoje nós falaremos sobre os núcleos funcionais e suas principais características e, sobretudo, seu funcionamento, bem como a deep structure. Isto é, nós vamos começar a representar sentenças através do recurso da teoria X-barra já nessa aula. Apenas relembrando, nós havíamos comentado em nosso último vídeo acerca da propriedade fundamental das classes lexicais. Nós havíamos dado uma lista, de certo modo curta, acerca das classes lexicais. Elas eram, portanto, o NP, o VP, o AP e o PP. E nós havíamos dito que a propriedade fundamental é a de seleção semântica. Por que a de seleção semântica? Havíamos entendido que estas propriedades lexicais devem selecionar semanticamente os seus argumentos, bem como o especificador, que seria o argumento externo da sentença, isto é, o argumento externo do próprio núcleo verbal, por exemplo, ou mesmo os elementos de objeto direto ou indireto, que seriam em relação ao VP, isto é, em relação ao sintagma verbal, o argumento interno do núcleo. Hoje nós veremos como se procedem os elementos de seleção categorial, uma das características fundamentais das classes funcionais. Porém, para entendermos essa característica de seleção categorial, isto é, como ela se procede dentro de uma sentença e como nós devemos analisá-la, precisamos naturalmente entender o conceito e a noção de seleção categorial. A noção de categoria se define pela parte gramatical das relações sintagmáticas. Quando nós vemos uma sentença, por exemplo, os alunos leram um livro, nós já podemos identificar que leram é o VP da sentença. Os alunos, o DP, o livro, um outro DP, e suas diferenças do ponto de vista estrutural se definem simplesmente pelo fato de que os alunos é um DP como especificador e o livro, como nós havíamos visto também na última aula, é o argumento interno do verbo ler, portanto, aqui o complemento. Porém, existem outras duas características que nós podemos identificar no verbo ler aqui. Primeiro de tudo, o verbo ler está no passado, ou seja, ele tem uma característica de tempo. Além disso, o verbo ler, ele está realizando um elemento de concordância. Nós não dizemos, por exemplo, os alunos leu ou o aluno leram. Isso seria simplesmente agramatical. Portanto, nós precisamos reconhecer que essa sentença tem pelo menos duas características a mais. O elemento de flexão e concordância, definido justamente pela terminação do verbo ler, am, e o elemento de tempo passado, representado também por essa mesma terminação. Isso significa que os núcleos funcionais são os responsáveis por fazer esse tipo de seleção categorial. Para representarmos essa seleção categorial, nós precisamos, em primeiro lugar, identificar o inflectional phrase. Existem duas possíveis representações em árvores sintáticas deste sintagma. O inflectional phrase responsável pelo tipo de flexão e, portanto, a flexão é também um sintagma, pode ser representado como inf-p ou ip. Alguns autores tendem a variar um pouco e mesmo alguns utilizam as duas representações. Porém, e nos casos em que nós temos o elemento de concordância e que nós temos inclusive o elemento temporal representado através do VP? Como isso vai ser representado? Nós precisaremos também destrinchar o IP agora para o agreement phrase e para o tense phrase. Agreement phrase significa sintagma de concordância e o tense phrase, que vem do inglês também, significa sintagma temporal. Então essas duas representações, elas estão dentro do IP. Em determinadas situações nós precisaremos representá-las. Em outras, não será necessário, pois as duas estão dentro do próprio IP. E uma coisa que eu gostaria muito de chamar a atenção de quem quer que esteja nos assistindo neste momento é de que as duas características estão encabeçando o VP. O VP será um argumento interno dessa seleção categorial. Isto porque os elementos de flexão e de concordância, eles devem subir em cima da árvore
precisamente pelo caso de que o VP ele terá um núcleo e selecionará os elementos do ponto de vista lexical, porém as características funcionais estão sempre acima dos elementos lexicais, principalmente neste sentido. Então, em que situação nós precisaremos representar um IP? Na frase "ele te viu chegar", chegar não tem concordância e não tem precisamente um elemento temporal. É aquilo que nós chamamos na gramática tradicional de verbo no infinitivo. Mas, obviamente, nós sabemos do ponto de vista semântico de que quem chegou foi você. Ele te viu chegar. Porém, como nós não temos nenhuma representação nesse sentido, e principalmente nenhuma relação funcional do ponto de vista gramatical, nós podemos fazer uso do recurso do IP para representar os elementos que nós temos aqui. Para simplificar a representação, eu decidi simplesmente colocar na representação arbórea o sintagma flexional, o IP, dominando e encabeçando o elemento do VP, chegar. E essa flecha que vocês podem ver aqui é apenas um recurso didático que nos será muito importante no futuro para entendermos os elementos de movimento quando falarmos das representações de Deep Structure e Surface Structure. Mas até lá, nós falaremos a respeito. Muito bem, então este é o IP. Mas o que acontece, como será a representação, quando falarmos de um sintagma de concordância e um sintagma inflexional também? Como nós teremos que representá-los dentro de uma sentença? Como eu falei, para representar de maneira mais simples e entendermos as suas funcionalidades de maneira mais clara, nós vamos simplesmente focar nossa atenção em eles compraram, em uma frase como, por exemplo, que eles compraram. Vejamos agora que a árvore ela deve ter agora algumas características a mais. Diferente da sentença anterior, chegar, que tinha apenas um elemento de flexão que ainda não havia sido pronunciado, embora ele exista, nessa outra sentença, os elementos de flexão foram pronunciados. E para tal, nós precisamos representar os elementos de concordância. Portanto, a representação de eles compraram é essa daqui. Ela é um pouco mais complexa, ela retém mais informações, porém é fácil de entender. Em primeiro plano, comecemos por debaixo. Sempre nós vamos explicar as frases representadas em teoria X-barra de baixo para cima, pois assim eu acredito que seja um recurso mais simples de entender. Nós vemos ali que, em primeiro lugar, o núcleo verbal comprar, ele foi destrinchado em dois movimentos. O primeiro movimento retirou a terminação ar para o núcleo do inflectional phrase e a terminação que diz respeito à concordância e ao fenômeno de concordância, precisamente com eles compraram, e não, por exemplo, eles comprou, eles compramos, subiu para o núcleo do agreement phrase. E essas características devem estar claras para nós no momento em que nós estamos realizando uma representação ou mesmo analisando uma sentença. Outra característica que eu gostaria também de chamar a atenção dos senhores é a seguinte. Como vocês viram, o VP ele é dominado por ambas características funcionais. Os núcleos funcionais estão acima do VP e devem ser assim representadas justamente porque elas expõem as características gramaticais que essa frase representa. E agora ela fica mais clara do porquê é assim. Quando nós falávamos, por exemplo, de os alunos leram o livro, nós havíamos indicado justamente as características de flexão e concordância e de tempo passado. Porém, nós não havíamos dito, e nós não havíamos exemplificado, na verdade, como se dão as representações e as relações sintagmáticas que a flexão, a concordância e o tempo passado têm para com os alunos. No momento em que nós representamos uma sentença como essa, e vocês podem tentar representar aquela sentença, os alunos compraram os livros, por exemplo, nós passamos a entender melhor quais são as relações sintagmáticas que as funções gramaticais impõem em relação aos elementos lexicais de uma sentença.
Eu tenho certeza que vocês todos estão curiosos para saber como representar uma sentença como essa. Então, nós vamos aprender principalmente agora, a partir de hoje, os recursos principais e quais são os principais conceitos que vão nos ajudar a desenvolver representações sintagmáticas e melhorar principalmente as nossas análises linguísticas. E para tal, nós precisamos entender o conceito de Deep Structure, ou DS. Como vocês já sabem, a linguística gerativa é uma das vertentes responsáveis por tentar examinar as línguas do ponto de vista mais geral possível, de modo a conceder uma explicação universal para fenômenos que normalmente se apresentam como particulares. O que isso quer dizer? Significa que, de um ponto de vista geral, deve ser possível explicar fenômenos sintagmáticos que se procedem no russo, na língua portuguesa, na língua inglesa, no alemão, no guarani, no japonês, no mandarim, etc, etc. E um desses recursos é o foco na forma lógica. A Deep Structure, ou a estrutura profunda, é a representação em teoria X-barra que nos ajuda a entender como os processos de relação sintagmática se dão na base das estruturas formais, lexicais e funcionais. Isso já nos indica uma coisa. Se for provado de que, de fato, em estrutura profunda, as formas lógicas dos sintagmas são representadas de igual maneira, significa que o recurso da gramática gerativa chamado teoria X-barra pode nos ajudar a entender a universalidade dos fenômenos sintagmáticos em praticamente todas as línguas e, portanto, explicar como se dão os seus processos de relações funcionais e lexicais, e principalmente os elementos de seleção e computações lexicais. Consideremos o primeiro exemplo. O rapaz comprou a casa. Aqui eu já peço para que todos vocês façam o seguinte exercício. Quais são os dois sintagmas determinantes que nós temos? E qual é o sintagma verbal? Bom, como nós vamos focar nossa atenção precisamente no sintagma verbal, este eu daria a resposta. Comprou será o sintagma verbal e ele deverá ser representado da seguinte maneira. Vamos entender essa representação. O IP, como nós já havíamos dito, isto é, a categoria funcional, ela deve dominar o VP. O núcleo do IP será a flexão do verbo que se encontra num dos últimos elementos da frase, pelo menos da representação sintagmática que nós temos aqui, na verdade. Então percebam que nós realizamos uma diferenciação, uma separação entre o verbo comprar, que aqui no passado fica comprou, porém na representação ele fica como compra. E nós temos dois DPs, que como nós havíamos dito, serão o rapaz e a casa. Se os senhores recordarem da aula anterior, vocês vão entender agora, finalmente, o porquê que a representação é tão importante. Nós havíamos comentado sobre os argumentos externos e internos do verbo. O argumento interno é a casa. O argumento externo é o rapaz. E a flexão, isto é, o elemento funcional e gramatical da sentença, deve subir e dominar tudo aquilo que aconteceu para que se explique de maneira semântica a seleção. Consideremos um outro exemplo. Aquela menina falou a verdade. Aqui vocês podem tentar já representar essa mesma sentença. Ela terá dois DPs e terá o inflectional phrase encabeçando toda a representação, além do núcleo, que deverá ser separado de sua flexão. Portanto, o resultado da representação em Deep Structure será este daqui. Como vocês podem ver, a representação de 5 e 4, as duas sentenças que nós acabamos de falar, elas se assemelham praticamente em estrutura. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte exercício. Como nós havíamos dito, as representações da sentença em teoria X-barra têm o seguinte projeto: demonstrar quais são os princípios e parâmetros. Os princípios são definidos por aquilo que se repetem nas línguas, de modo sistemático, de modo a explicar
como o ser humano seleciona os elementos sintagmáticos no momento de construir uma sentença. E os parâmetros, isto é, as variações, aquilo que não define propriamente a estrutura da frase de maneira universal, mas apenas denota as características culturais, históricas, de desenvolvimento linguístico que cada nacionalidade teve. Então é possível, por exemplo, que no momento de realizar uma representação dessa frase em uma outra língua, as características flexionais sejam diferentes. Porém, as características lexicais não serão diferentes, serão a mesma coisa. E é isso que o foco na forma lógica da Deep Structure tem como objetivo demonstrar. Quais são os princípios e os elementos universais que todas as línguas compartilham? Para sintetizar, o núcleo lexical e funcional, nós teremos aqui a seguinte definição. É necessário realizar essa diferenciação, isto é, o que é um núcleo lexical e funcional, para que sejam expostas todas as características relacionais que os componentes da frase apresentam. Por conta de todo este aparato sintético de análise e de método, agora nós podemos entender qual é o grande projeto da teoria gerativa. Nós havíamos dito que era de explicar os fenômenos linguísticos e como nós realizamos os elementos de computação lexical, como nós construímos as frases, da maneira como construímos e por que falamos da maneira como falamos. E agora começa a ficar um pouco mais claro este projeto. E com os recursos da Deep Structure, nós entendemos que cada língua, por mais que tenham as suas próprias capacidades e particularidades de construir uma sentença de maneira diferente, nós teremos uma representação completamente semelhante em outros idiomas. Façam o seguinte teste. Tentem representar a mesma sentença que nós temos aqui da língua portuguesa em espanhol, em francês, em inglês, em alemão. Procurem fazer a mesma sentença funcionar daqui. Procurem fazer a mesma sentença ser representada em Deep Structure. E vocês poderão constatar as características semelhantes de seleção semântica e principalmente de seleção funcional. Haverá situações em que as seleções categoriais serão diferentes? Claramente. Bem como no japonês, em que a forma do passado não é expressa interna ao verbo. Porém, no geral, nós teremos uma representação bem formada que, em Deep Structure, demonstra as relações sintagmáticas que todas as línguas têm em comum. Para mais informações, nós ainda recomendamos o novo Manual de Sintaxe do Carlos Mioto, Maria Silva e Ruth Lopes e o curso básico de Linguística Gerativa do Eduardo Kennedy. Mais uma vez, muito obrigado, e se você gostou dessa pequena apresentação, considere curtir, compartilhar e se inscrever. Até a próxima aula.